E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Começa agora mais um episódio do GoCast, assuntos interessantes e convidados inteligentes sempre. Minha convidada de hoje é a nutricionista Alessandra Schneider. Alessandra, muito obrigada pela sua presença aqui no GoCast. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigado pelo convite. Imagina. Prazer estar aqui. Estava na minha pauta falar sobre nutrição desde a primeira temporada do GoCast, daí foi entrando outros assuntos, outros temas e foi ficando, mas deu certo. Você está aqui. Alessandra, pesquisando para entrevistar você, eu soube que você chegou a quase 90 quilos na sua gravidez. Como é que foi isso para você? Foi. Como eu falei, né, eu atuava em outra área da nutrição, né, não era a área clínica, então eu sempre tive o conhecimento do cuidado e tudo mais, mas eu terminei minha gestação ali, minha licença maternidade, logo voltei a trabalhar, depois dos 5 meses, ali tive um mês de férias e tudo mais, e daí ficou aquele relaxo, né, a rotina era o trabalho, o cuidado com a menina, com a filha pequena, Sim, normal. Casa, marido, família e tudo mais, e fui me deixando de lado, assim. Quando eu vi que estava chegando lá nos 90 quilos, cheguei ali a pesar 89, e falei, você opa. Se assustou ali, acendeu um alerta. Sim, peraí, né, tem uma coisa errada aí, eu preciso... E não só pela estética, mas também pelo cuidado, né, pela saúde e tudo mais. E eu tinha um trabalho muito, assim, estressante, então ocasionava essa vontade de doce, essa coisa era de isso comer. que eu ia perguntar, não era uma coisa no sentido de alguma... um hipotiroidismo, nada disso. Era comida mesmo. Era hábitos mesmo. Era comida mesmo. Sim, hábitos mesmo. Eu sempre tive bons hábitos de casa, depois que a faculdade a gente vai melhorando, né? Vai estudando, conhecimento profundo a isso. E aí eu trabalhava no restaurante industrial e era livre acesso ali de coisas bem de altas calorias, assim, né? Grande quantidade. E você não foi percebendo, como a gente não vai percebendo. Eu ia, assim, na pressa era o que tinha, eu comia e daí cuidava mais em casa, assim, mas daí como eu estava em casa só no horário da noite, que era janta e final de semana. Mas esses quase 90 quilos era quanto de quilo acima do teu normal? Já eram uns 20 quilos acima do meu normal. Nossa, 20 quilos é muita coisa, né? Era isso. E daí quando você se deu conta, não, vou... Isso, daí focar, vou parar, vou voltar. Aí eu fui buscar uma atividade física, eu comecei já a barrar essa questão do doce. Sempre fui muito formiga, até hoje sou, né? Mas eu tava vendo que aquilo tava excedendo do que eu gostava. Tipo, era todo dia um doce, né? E eu vi que isso não tava me fazendo bem, assim. Até, tipo, vontade de fazer alguma coisa, tipo, disposição, energia, essas coisas assim. Sentia que eu não tinha. Vai baixando. Exatamente. E daí eu fui procurar um exercício físico primeiro, minha cunhada me incentivou muito no CrossFit, vai lá pra tu conhecer e tal. Falava, não é pra mim, acho que não. Eu fazia academia antes de engravidar, até fui quase uns 2 meses antes de me ganhar ali, eu continuei fazendo, bem leve, mas fazia. Quer dizer, tava mexendo o corpo. Tava, isso, E daí eu fui pro CrossFit, assim, foi bem legal, gostei, me identifiquei, faço até hoje, faz... Tenho pavor. 3 anos quase. Tenho pavor só de pensar. Eu acho que o exercício de te desafiar a fazer determinados movimentos, assim, me instiga sempre querer, sabe? Não gosto de desafiar nenhum movimento, meu negócio é o mais sentada e deitada possível, essa é a minha praia. E daí foi depois do exercício, daí eu passei por uma nutriclínica. Claro que você teve que rever essa alimentação, isso, né? Sim, eu já conheci ela da época da faculdade, assim, ela se formou 1 ano antes que eu, que era a Shawana, e aí o pessoal aqui na Garupa também já conhecia ela, minha cunhada também já me conhecia e tal, eu fui lá com ela. Fiquei quase uns 6 meses, assim, fazendo acompanhamento com ela. E daí você foi vendo que foi isso, aí reduzindo peso. Sim, perdi peso, perdi uns 12, 13 quilos, mais ou menos. Nossa. E como eu sempre fui muito alta, então eu nunca gostei de mim muito magra também. Então pra mim já tava ok. Porque você tem uma altura bem razoável, isso, né? Isso mesmo. E daí continuei seguindo tudo que ela já tinha me passado e tudo mais. Fui aprendendo mais sobre essa parte clínica, porque eu era de outra área, né? Era dessa parte de UAN, que a gente chama, que é de restaurante industrial. Entendi. E daí fui me aprofundando no conhecimento clínico, porque quando a gente sai da faculdade, a gente sai muito com basicão, assim, né? E eu fiquei quase 10 anos nessa área de empresa? De empresa, de indústria, assim, né? Então, lembrava muito pouco da parte clínica, assim. E daí lá com ela... A parte clínica, quando você fala para o pessoal entender, é aquela coisa de você atender aqui individual. Eu como tua paciente, que preciso emagrecer, que preciso de uma reeducação alimentar. Isso mesmo, toda a fisiologia ali do corpo, como funciona, intestino, estômago... Uma coisa mais individualizada, isso daí, mesmo. então, essa nutrição clínica, vamos dizer, né? Isso mesmo. Tá.
Antes da gente se aprofundar em alguns assuntos, me fala sobre os tipos de fome que eu vi na tua página que eu achei interessante. A fome fisiológica e a fome hedônica. É assim que fala? Qual a diferença? O que é essa hedônica? A hedônica seria aquilo que tu tem vontade, né? Digamos assim, a fisiológica é aquilo que teu corpo precisa, né? E a hedônica é aquilo que tá te atraindo, digamos assim, é o olho. Isso, a gula, digamos assim, aquilo que exacerba aquilo que a tua fisiologia do teu corpo precisa, né? Mais ou menos isso. Então, e a fisiológica é, de fato, eu preciso comer, eu tô de estômago vazio. Isso mesmo. Até sinais que o teu corpo dá, de fraqueza, talvez por não ter se alimentado, ou ali o barulho no estômago, o ronco do estômago. Essa seria a fome fisiológica. E as pessoas confundem isso? Sim, muito, né? No geral? Muito, no geral, sim. Principalmente quem já tem obesidade, ou quem já tá acima do peso e tudo mais, confunde muito isso. Alessandra, eu estava pensando numa coisa. Final do ano está aí praticamente, né? A gente já está em outubro. Eu quero começar de cara com uma questão polêmica com você. Bebida alcoólica. O pessoal, não é meu caso, eu não bebo. Mas eu sei que o pessoal gosta final do ano. Pode, não pode, ou tem que maneirar? Tudo é um equilíbrio, né? Então depende muito de que estágio que a pessoa tá, né? Se ela tá num processo de emagrecimento que ela tá focada, aí ela precisa entender que nesse momento a gente vai fazer uma restrição para ela, né? Uma restrição, digamos assim, um equilíbrio. Qualquer tipo de álcool. Não importa cerveja ou um destilado. Destilado. Nada. Sim, então, nada. É nada. Para essa pessoa. Exatamente. Que quer manter a forma ali e a saúde. Mas aí quando a gente, né, eu tô dando um exemplo de um paciente, por exemplo, né? Um paciente não, eu quero perder peso, mas a longo prazo, não quero restringir nada. Então a gente vai no equilíbrio, né? A gente dá algumas opções que são menos calóricas, né? Vai ensinando o paciente, né? Muita hidratação antes, durante a ingestão da bebida alcoólica, depois também, e no outro dia voltar para a rotina normal, né? Porque deu o exemplo aqui do final do ano, que a gente está próximo, porque quando o pessoal mesmo exagera. Acontece, né? Pisa na jaca total, segunda-feira. Janeiro tá tudo lá. Exatamente. E dentre essas bebidas alcoólicas, o que seria mais light para quem gosta de beber, mas que quer maneirar? Tem alguma coisa que seja... Tem algumas opções com fruta, né? Uns destilados que são menos calóricos. Que dá pra... cooler, assim? Que dá para colocar fruta, exatamente, isso mesmo. Tá. Opções que vão água de coco, né? Entendi. São menos calóricos, vamos dizer assim? Isso, digamos assim. Entendi. Mas tudo causa um dano, né? O excesso, na verdade, né? Todo excesso causa o excesso do álcool, óbvio, né? Mas, enfim... Pegando esse gancho, Alessandra, até pouco tempo atrás, eu ouvia que um adulto tinha que tomar obrigatoriamente 2 litros de água por dia. Hoje em dia, eu já ouço médicos falando que não é bem assim. Eu tô confusa agora como paciente aqui. Que tu não é bem assim, que tem que tomar menos ou mais, tu diz? Menos. Eu ouço, pesquiso muito e vejo médicos dizendo que não é uma regra 2 litros para todo mundo, que isso varia muito da alimentação que a pessoa tem. Vou dar um exemplo, vi um médico lá uma vez falando, vamos supor que essa pessoa consome muita fruta, como melancia, laranja, ali tem muito líquido, então ela ppode diminuir ali para 1,5 litro. Não sei, quero a tua opinião, porque você aqui é a profissional. Ainda é uma regra, então, 2 litros por dia? Não é que é uma regra, né? É o ideal. É o ideal. Claro, não é uma regra, porque ninguém segue regra, se você for ver bem, né? Não existe uma regra para todo mundo. Sim. Mas é o ideal. É o ideal. No mínimo, 2 litros por dia para todo mundo. Detalhe, no mínimo. No mínimo. No mínimo. Quer dizer, 3 tá legal ainda. Tá ótimo. 3 tá ótimo, 3,5 tá maravilhoso. É que as pessoas têm... A maioria dos pacientes, a maioria das pessoas tem muita dificuldade com a questão de água. Assim. Eu tenho também. Às vezes não gosta do gosto, às vezes não tem o hábito de ter uma garrafa. Eu tenho um problema com a água. Eu tô melhorando, mas eu tenho um problema. Não tomo tanto assim. E o nosso corpo, ele é basicamente 90%, 70%, 90% ele feito só de água, né? Sim, a gente está inundado. Inundado, exatamente. Os nossos órgãos precisam de água, a distribuição dos macronutrientes, ali, das vitaminas do alimento que a gente consome, ele precisa de água lá na parte intestinal para fazer todo o trabalho dele. Então, eu sempre indico, no mínimo, os meus pacientes, eu pego muito no pé, assim, que água é o fundamental para eles. Entendi. Então, a gente até tem um cálculo de 0,35 ml por quilo de peso para fazer, para saber o ideal, mais ou menos, para o teu peso, né? Então, talvez fosse isso que eu estava vendo. Isso, exatamente. Talvez para você baste 2, mas para mim baste
Pra mim tem que ser 3. Sim, exatamente. Mas não é uma regra. É assim, eu já tomo 2, então vamos melhorar. Não, tomo 1,5, vamos melhorar. Entendi. Você sempre quer que tome mais. Mais. A água é fundamental no processo de emagrecimento. Na verdade, um dos fatores principais, além do exercício físico e da dinâmica da alimentação também. Certo. Não gostei. Não gostei. Não gostei da tua resposta. Mas e por que tu não gosta de tomar água? Eu acho sem graça. Sei lá, não. Eu tomo, claro, mas assim, eu não vou mentir. Não vou dizer que eu tomo 2 litros por dia. Se eu tomo 1,5 é o... Eu tomo outros, eu tomo café, eu tomo refrigerante. Não claro, conta. eu sei que não conta, né? É por isso que a questão da fruta, pra mim, assim, não é válido. Ótimo a pessoa ter uma alimentação com frutas, que contém água, melão, melancia e tudo mais. Foram coisas que eu ouvi, entendeu? Mas ela te ajuda na questão de hidratação, assim quanto a água. Então, entendi. Né, a água tem que fazer parte ali da vida da pessoa. Entendi. Independente se come fruta ou não. Alessandra, quero falar com você sobre o duelo veganos e carnívoros. Você sabe como descobrir se uma pessoa é vegana? Como descobrir? Não precisa, ela vai te contar. Eles são chatos. Você não precisa descobrir. Eles te contam que são veganos. Piadas à parte. O produtor riu. Eu fiquei pensando... Foi uma charada no meio da pergunta. Eu sou dessa, fiz uma charada aqui. Você não precisa descobrir que a pessoa é vegana. Ela te conta. A pessoa que não é vegana, ela te conta. Tu sabe que eu não conheço muitos veganos? É? Eu tive contato na faculdade, assim, tinha algumas amigas que eram. Minhas 2 avós eram veganas. Numa época que não era moda, numa época que, enfim, comida macrobiótica, comida ayurvédica. Então, eu sei muito sobre isso. E elas eram chatas. Você também não precisava descobrir que elas eram veganas, porque elas falavam para todo mundo e queriam convencer todo mundo. Por isso a piada dentro da pergunta, né? Me diz uma coisa. Não todos, mas eles costumam, como eu disse, ser chatos, né? Agora, do ponto de vista clínico, dá para ser saudável com proteína suficiente sendo vegano? Dá para ser saudável com proteína suficiente sendo vegano? Isso. Não entendi a tua pergunta. Ué, dá pra... Eu quero virar vegana. Eu consigo ficar saudável... Claro, com certeza. Sem comer carne? Claro. Essa é a pergunta. Com proteína suficiente sendo vegana. Sim, mas com só que certeza. não a proteína vindo da carne. Não, tem proteínas de leguminosas. Ok, então é isso que eu quero feijão, que você lentilha, explique. grãos, tem proteína de soja, tem outras formas de ovo, tem a proteína. Whey, exatamente. Tá, então assim, a pessoa, falando agora pro pessoal que é vegano, desculpem, eu chamei de chatos, mas é que geralmente eles são chatos. Porque eles querem ficar impondo, né, a dieta deles, não é nem dieta, o estilo de vida. Eu sempre acho chato quem tenta induzir a pessoa a ser qualquer coisa. Pode ser religião, pode ser um tipo de futebol, ou pode ser alimentação, nesse caso a gente está falando, né, vegano. Mas a minha dúvida é se a pessoa, quem está assistindo a gente, é vegano ou está pensando em virar, ela pode confiar, então, ir numa nutricionista como você vai fazer ali uma dieta para ela balanceada, para ela não perder essas proteínas que são importantes. Por isso eu perguntei, dá para ser saudável sendo vegano? Sim. Hoje em dia, substituindo hoje em dia não, na verdade, né? Muitas plantas, muitas verduras têm proteína. Mas a carne, ela é a que mais tem? A carne vermelha? Ou não? Na natureza? A carne vermelha, a carne franca que mais tem. É a que mais tem. Então, proteína. A proteína, pois é. Então, isso que eu queria saber. Se essa pessoa que resolveu não vai mais comer carne vermelha nem frango, se ela vai conseguir substituir. Totalmente, talvez não, né? Aí a gente precisaria analisar melhor como que é a dieta dela, como que ela vai iniciar esse processo, né? Mas a gente consegue com proteína vegetal. Consegue, deixar a pessoa, como eu disse, a pessoa não vai deixar de ser saudável por isso, com certeza. Ok. E não me diga... essa pergunta não tá aqui, mas agora me veio agora na cabeça. Não me diga que você é vegana. Não. Ai, graças a Deus, que senão ia ficar super chato. Não, tanto que eu nem tenho, como eu falei, não tenho muito contato com veganos, não tenho pacientes veganos. Já pensou, né? Se ela nem tava aqui, mas... E quando eu fiz a pergunta, não me ocorreu que você pudesse ser. Porque eu poderia, né? Mas não é, então. Okay. Lendo sobre você, no caso, sobre o que você indica,
Eu vi que você não proíbe o pão, lá quando eu pesquisei você. Portanto, você não proíbe o trigo, Não. ok? E o trigo não é um grande vilão, Alessandra? Não. De forma nenhuma. Ih, nós vamos brigar. Eu acho maravilhoso que eu brigo, sendo que eu não sou formada, e eu brigo aqui com os meus convidados, discuto coisas, mas eu adoro isso, eu adoro discutir. Então, quer dizer, por que o trigo não é um vilão? Porque é um alimento assim como todos os outros. A gente tem a opção o trigo é da classe dos carboidratos, né? Ótimo. Então a gente tem o refinado, que é a farinha de trigo normal. Mas tem os complexos, que são aveia, farinha de trigo integral, outras opções também. Então não tem por que a gente proibir, a gente precisa equilibrar o uso dele numa dieta, numa redução alimentar. E aí, se a pessoa tiver uma intolerância ao glúten... Não. Nesse caso, eu não estou falando de intolerância. Eu estou dizendo no sentido... É que assim, ó, eu pesquiso muito sobre. Então, eu gosto também de debater, né? E eu pesquisei, mais para o final da entrevista eu vou explicar por que eu tenho essa noção do trigo, porque eu li livros, porque eu pesquisei muito, e do quão, depois de toda essa minha pesquisa de anos atrás, eu percebi o quão o trigo é, de tudo que eu absorvi, tá? Do quanto ele é nocivo pra gente. Por isso, achei curioso quando eu vi que você não proibia. Então eu queria entender isso, né? Ele é nocivo em que sentido tu diz assim? Do que eu li, não só no sentido de que ele vira açúcar rápido no sangue, não só porque tem neurologistas americanos falando que ele, consumido aí ao longo da vida, tem evidências de que aumenta a chance da pessoa ter Alzheimer. O próprio engordar no sentido, aquela pancinha, né? Eu li um livro chamado Barriga de Trigo, de um cardiologista americano, que eu achei muito interessante, falando sobre isso. Nocivo nessas questões, assim, mas principalmente agora falando sobre a saúde, sobre como ele vira rápido açúcar no sangue, como isso pode ser perigoso quando a pessoa, claro, consome. Não vou nem dizer em exagero, porque tudo que eu pesquisei não é em exagero. Mas é assim, comer pão todo dia, comer uma bolachinha, não precisa ser muita coisa. Mas do que eu percebi, do que eu pesquisei, comer um pão todo dia diz que já é ruim. Tô falando do que eu pesquisei, dessa galera lá dos Estados Unidos, tá? Não, de forma alguma. Se tu tem uma dieta balanceada, se tu come fruta, verdura, legume, tem uma alimentação ok, se hidrata, toma água já suficiente, não tem porque um pãozinho por dia. Um pãozinho não vai fazer mal. Um dano desse, jamais. Claro, o pão é um exemplo, isso vale pro bolo, pra tudo que vai trigo, pra tudo que vai trigo, farinha de trigo, né? E é muita coisa que vai farinha, né? É difícil a gente escapar, né? Exatamente. E eu acho que isso é mais uma dessas dietas da moda, assim, de que colocaram low carb, essas coisas assim, foram, sabe? Produtor, me segura. Colocando trigo mas como, eu quero saber a tua opinião, vilão, okay. Então eu não considero que uma dieta que tu vai consumir um pão, os meus pacientes sabem, eles têm pão na dieta, quem gosta tem, quem não gosta. E aí, como eu te falei... E vai valer pro macarrão também, óbvio. Claro, arroz, macarrão, claro. Arroz no caso Eu sempre incentivo o integral, ou misturar o meio a meio ali pra pessoa, né, porque... Justamente como tu disse, a absorção dele é mais rápida, né? O pico glicêmico dele vai ser mais rápido. Então, a condição de a gente liberar um pão na dieta para a pessoa vai depender muito de como ela é. O que ela precisa. Se de fato ela tem alguma intolerância, como eu falei, se ela tem alguma resistência à insulina, se ela tem algo que o trigo de fato prejudique ela. Caso contrário, não tem problema. Não tem problema. Restringir. Claro que tu não vai liberar um pão no almoço, um pão no café da manhã, um pão no almoço, um pão na janta, né? Sim, vai nem uma macarronada sempre. Claro que não. Tu vai buscar um equilíbrio com tudo isso ali Mas então, assim, para uma pessoa bem saudável, que vai se consultar com você, e a pessoa fizer direitinho, comer tudo bonitinho, ela pode sim comer o pão, que não vai mudar a vida dela, não vai prejudicar. Não. Era isso que eu queria saber. Só achei curioso, porque quando eu li lá, eu vi que você defendia o pão e me deu um nó na cabeça, porque eu tenho uma visão diferente do trigo, mas eu vou explicar depois porque, para não parecer só que eu sou maluca, né? Eu sei que eu pareço maluca, mas não é o caso. Alessandra, quando aquele paciente é obeso, que foi até você, ele tá obeso, você já tratou dele, já passou bonitinho lá, ele até seguiu lá a tua dieta, tudo bonitinho, com pão, sem pão, não importa.
Mas não teve uma resposta positiva nesse tratamento com você. Quando que é o momento que você percebe que aquele paciente tem que partir para uma bariátrica? Isso eu acho curioso. Acontece isso? Até hoje não tive pacientes nesse nível. Assim, nesse nível de suporte, obesidade não. a ponto de, Não. olha, querido, eu não consigo mais fazer nada por você, você vai ter que ir para bariátrica. Não, já aconteceu de ter paciente que não chegava na perda de peso, mas era mais problemas psicológicos, assim. Daí a gente encaminhei para psicólogo, psiquiatra, para poder iniciar outro tipo de tratamento e abordagem. Que muitas vezes, né, aqui isso, também não colabora. Exatamente. Mas de chegar um paciente e dizer, não precisa ir para bariátrica, nunca tive. Não aconteceu Eu ainda. nunca tive essa experiência, né? Entendi. Achei que pudesse... Eu não posso opinar, digamos assim. Entendi. Assunto delicado aqui. Já que... Mais um. Mas é que... Ai, gente. Não, mas a pergunta é bem simples. Bem simples. É que você disse que você não gosta de moda, dos modismos? Não gosto. Ótimo. O jejum intermitente é um assunto que divide os nutricionistas? Que divide... A opinião dos nutricionistas? Eu acho que dividiu a população de uma forma geral, né? Mas eu quero saber dos profissionais, que os profissionais é que guiam a gente que somos os pacientes. Divide. Você é a favor ou contra o jejum intermitente? Depende. Depende? Até foi uma conversa que eu tive com uma paciente essa semana passada. A gente precisa analisar muito em que estágio do processo de emagrecimento o paciente tá, pra gente indicar o jejum intermitente para ele. Ou seja, ele não é para todo mundo. Não é para todo paciente. Não é. A pessoa precisa já ter um entendimento, uma consciência alimentar, de escolhas alimentares boa para poder realizar um jejum intermitente. Porque na hora da janela, não adianta ela fazer o jejum intermitente, na hora da janela ela meter-lhe bolo. Exatamente. E é por isso que ela tem que ter essa noção que você está falando. Exatamente. Na hora da janela se alimentar corretamente. Né? Não adianta o paciente, chegou lá, quero emagrecer, faço 2 refeições por dia e tem um pico glicêmico, tem glicemia alterada, por exemplo, e a gente iniciar com o jejum intermitente. Entendi. Então, cada caso, cada corpo é um corpo. Isso mesmo. Vai depender do organismo. É isso mesmo. Entendi. Muito na nutrição é isso, tá? As pessoas ficam, mas por quê? Mas é isso, depende muito da pessoa, do contexto, é muito da individual. Saúde, num geral, é individualizada. Eu sempre falo, depende. A pessoa vem perguntar alguma coisa e falo, depende. Né? Não, eu entendo perfeitamente. É que aqui, claro, né? Não, sim. Mas você pode responder depende, né? Óbvio. Alessandra, e a questão dos suplementos? É tanta opção na mídia e nas farmácias que deixa todo mundo meio perdido, né? Mas nem todo mundo precisa suplementar ou precisa? Eu não uso, só dúvida mesmo minha. Não, e depende muito do tipo de suplemento, mas... Eu falei de suplementos em geral, porque eu vejo gente aí, meu Deus, suplementando tudo. Conheço pessoas próximas a mim que Tu diz tudo o quê? Tudo, sei lá. Vitamina. Magnésio, sei lá, ômega 3, coisa, whey. Não. Enfim, sei lá, creatinina. É creatinina que fala? Creatina. Creatina, pra você ver que eu até nem sei como é que fala. O que é creatina? Creatina. A creatina é o suplemento. O que é creatinina? Creatina é uma proteína da filtração do... Coisa do corpo. Isso. Desculpa, pra você ver que eu não sei nada disso. Essas coisas que o pessoal vai suplementando por conta própria. Sem muito arriscado isso. É isso que eu quero que você diga. Isso é muito arriscado. Por isso que eu disse, não é todo mundo que precisa. Não, tem que ter um acompanhamento ali para ferro, gente que suplementa ferro, zinco. Sim, a gente primeiro precisa ter um exame bioquímico lá da pessoa para ver se realmente ela de fato tem aquela deficiência e precisa suplementar, né? E a questão de outros tipos de suplemento, como manipulados, creatina, whey, essas coisas assim, é muito individualizado da pessoa, se treina ou não, se tem uma alimentação balanceada ou não, que estágio que ela tá, quer ganhar força, já finalizou o processo de emagrecimento e vai ganhar força, então entra com creatina, ou já começou a treinar bastante tempo, usa creatina, no caso da creatina, por exemplo, né? Uso do whey para fechar a quantidade de proteínas lá, enfim. Depende muito da pessoa, mas primeiro eu analiso, né, os exames da pessoa, se ela tem, ou se a gente identifica ali na consulta que tem algum sinal ou sintoma que pode ser de
de alguma deficiência, aí a gente solicita os exames para ver como é que tá essa parte de vitamina para suplementar. Porque assim, eu vou na farmácia comprar alguma coisa, eu fico horrorizada. Eu falando, gente no balcão, às vezes eu tô lá esperando o atendente, aí eu fico olhando as coisas. É tanta caixa, é tanta informação, é tanta coisa. E eu fico pensando, a gente pensando, no caso, falando de mim, assim, será que eu tô precisando tomar tudo isso daqui? Não, tem que, quer dizer, às vezes tem que, mas tem que ter um acompanhamento. Precisa analisar, claro, precisa por conta própria jamais, né? Mas é isso que você sabe que o pessoal tá fazendo, né? Sim. Porque tá aí na farmácia e não precisa de receita, qualquer um compra o que quer. Infelizmente, sim. Isso pode fazer mal? Essa suplementação aí faz mal no quê? O que pode acontecer com a pessoa? Pode acontecer de dar algum dano ali no corpo da pessoa que não é esperado por causa daquele excesso de vitamina, o excesso daquele nutriente que a pessoa está usando sem necessidade, talvez, né? E muito dos nutrientes que às vezes a gente... Na verdade, depende muito, né? A gente vai suplementar se a pessoa tiver num grau muito elevado lá dessa deficiência, porque senão a gente tenta ajustar com a alimentação primeiro. Da própria alimentação. Então a gente analisa muito o paciente para entender, né, como é que é a rotina dele, se come de fato fruta, verdura, legume, que pode ajudar ele a suplementar aquilo de forma natural. Mas você entendeu minha dúvida, né? Sim, porque eu fico impressionada, né? Muita indústria, né? Farmacêutica. A indústria traz muitos, que é bom agora para os exercícios, né? Porque muitas pessoas, né? Acho que o mundo do exercício físico, assim, tá super em alta agora. Então, vê lá alguns influenciadores falando, toma e tudo mais. Como eu disse, na mídia e na própria farmácia, quando você vai lá, opção é o que não falta, de diversas marcas, e eu pensei, vou fazer essa pergunta para ela, porque, né, quero saber de você. Deixa eu ver se eu estou no lugar certo. Eu quero falar sobre o colesterol, Alessandra. Longe de mim, que eu já vou me defendendo, longe de mim parecer que sei mais do que você no assunto. Porém, há uma divisão de médicos que defendem que a carne vermelha, o bacon, a manteiga, o leite integral, entre outras gorduras desse tipo, não aumentam o colesterol ruim. Depende. Depende quanto disso a pessoa come por dia. Depende. Eles têm um teor maior de colesterol. Ok. Né? Mas vai depender muito da dieta da pessoa. Se é só aquilo que ela come, sim, não entendi. Tem como. Vai prejudicar ela, vai aumentar de fato o colesterol dela. Se ela não pratica um exercício físico também, então depende. Então, pera lá, deixa eu entender. Se a pessoa só se alimenta com esses... não só, né? Mas assim, vamos meter... Não é só isso na vida. Usa constantemente, além ali do arroz, do feijão. Não tô falando que ela come só isso aqui, esses exemplos que eu dei, tá? Mas a carne vermelha, bacon, manteiga, leite integral, arroz, feijão, verduras, legumes, mas com frequência. Isso aqui você acredita que isso vai aumentar o colesterol. Eu sei que tem médicos que defendem isso, sei que tem médicos que defendem que não. Então, por isso que eu estou dizendo que eu fico perdida. Aumenta, sim, com certeza, né? A gente vê na prática pacientes que fazem uso mais de gordura saturada, que geralmente são provenientes. Mas eu tô falando do animal, essa gordura saturada animal. Não tô falando daquela gordura margarina. Não. Nem óleo de soja. Tô falando da gordura mesmo natural. Natural, animal. Não vegetal. Aumenta? Aumenta. Tá. Agora eu preciso te contar uma história. Não, sério. Porque eu preciso tirar uma dúvida, assim, pra saber se eu sou... Preciso ser estudada, se eu... Não sei se foi só comigo, mas foi uma loucura que aconteceu na minha vida. Vou falar. Há uns anos atrás, eu estava uns 15 quilos acima do meu peso. Isso deve fazer uns 7 anos, 6, 7 anos, tá? Eu estava uns 15 quilos acima do meu peso. Esteatose hepática, altíssima. Não vou lembrar o grau agora. Triglicerídeo fudido. Nem sei te dizer quanto estava o triglicerídeo. E uns 600 de colesterol. Diga para mim, isso é bastante ou não é? É muito? Fui para endócrino, ok? Não estava me sentindo bem, estava acima do peso. Fui fazer lá exames de rotina. Ela me virou do avesso no pedido dos exames. Eu sei que eu saí com... Lembro que eu saí do Gunning, do laboratório, com um calhamaço, assim.
E voltei nela, óbvio, ela foi olhando aquilo e ficando horrorizada, porque ela começou a contar tudo isso. O triglicerídeo estava não sei quanto, 600 de colesterol. Eu sou diabética, tá? No momento eu já sabia que eu era diabética. Eu saí de lá, então, com remédio para diabetes, dessa endócrino, remédio para... Deixa eu ver aqui onde é que tá direitinho. Remédio para resolver tudo isso, remédio para colesterol. Saí de lá medicada, né? Porque estava tudo muito, mas muito ruim. Não tinha nada nos exames que se salvassem. Gordura no fígado, enfim. E eu, como sou muito estudiosa e curiosa, eu fui pesquisar. Saí de lá, voltei para essa endócrina em Joinville, voltei para casa, desanimada, né, Alessandra? Pô, cara, minha saúde tá uma merda. Vou ter que... Aí, um monte de remédio. O da diabetes, tudo bem que eu já tomava. Eu já tomava metformina, tanto que eu lembro bem que ela disse assim, a diabetes nesse exame de sangue também, sei lá, 300 e pouco, lá em jejum, tava absurda. Ela disse assim, eu vou te dar uma chance de você continuar com a metformina. Se não melhorar, você vai para insulina. Aí tudo isso me veio. Putz, será que eu tenho que passar para insulina? Mas enfim, não me conformei, sabe? Pensei comigo, pô, não é essa vida que eu quero, tenho 2 filhos pequenos, enfim, vou me cuidar mais, né? E como eu disse, eu, muito curiosa, fui pesquisar tudo que você pode imaginar. Li livros de neurologistas americanos e cardiologistas americanos, esses que eu mencionei, e muitos vídeos. E decidi, por conta própria, fazer a dieta low carb / paleolítica, que é planta e bicho. Conta. Sem a médica saber, porque eu sou rebelde às vezes. Sem a médica saber. Ela mandou que eu tomasse aqueles medicamentos e o nosso combinado era, dali 2 meses, eu refazer exatamente os mesmos exames e voltar nela. Ok? Mas como eu sou rebelde, eu não tomei nenhum medicamento que ela me passou. E 2 meses depois eu refiz. Ela já tinha me passado exatamente os mesmos, todos iguais. Refiz todos os exames no mesmo laboratório e levei para ela comparar. Eu perdi 18 quilos, eu estava 15 acima do peso, perdi 18 em 2 meses. A diabetes sumiu, dava como não diabética no resultado de sangue. Meu colesterol foi para 87. Comendo, prestem atenção, ovo, bacon, carne gorda, manteiga, azeite de oliva, todos os legumes e verduras possíveis e aboli o trigo totalmente. Os exames mostravam uma pessoa saudável e com o peso correto. Moral da história, levei um esporro da endocrinologista, porque não tomei os remédios, e é claro, nunca mais voltei nela. Como é que a gente explica isso? Tu estava em déficit calórico, estava consumindo, além de estar consumindo essas coisas, tu estava projetando menos calorias do que realmente tu precisava. Então tu teve um emagrecimento e isso ocasionou a diminuição do teu colesterol, insulina. Mas comendo bacon todo dia e o que mais você falou que estava comendo? Tudo, menos, tirei margarina, óleo de soja, o trigo. Tá, mas as outras coisas? Todos os legumes e verduras que você pode imaginar. Mas como é que um colesterol de 600 vai para 87, comendo bacon, ovo, manteiga, banho? Eu comecei a cozinhar na banha de porco, Alessandra, juro pra você. Juro, meu marido... Não, e daí assim, eu tenho a pilha de dezembro, eu guardo com todo... E tu continua essa dieta até hoje? Não, porque um dia... Não, fiquei... Não continuo, mas estou... Porque de fato você não... Não, mas estou no meu peso correto. Aliás, eu estou até um pouco abaixo do peso por outros motivos de saúde que eu estou tendo no momento, mas não tem nada a ver com isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu tenho lá uma pilha dos exames de dezembro, que foi quando eu fui nela, e uma pilha dos exames de fevereiro. Eu fiquei muito frustrada, porque eu cheguei lá muito orgulhosa de mim mesma, contando para essa médica, cujo nome eu nem lembro aqui, mesmo que eu lembrasse eu não ia falar, porque não vou dar palco. Mas assim, ela não viu o meu esforço, ela não levou, eu fiquei muito, porque assim, eu cheguei, porque eu olhei, claro que quando eu fui levar, claro que eu comparei os exames, eu não sou idiota, eu consigo comparar um exame com, eu vi que, pô, de 600 para 87, e dava assim, não diabética, enquanto lá antes estava dando 13, que de fato eu era, né?
Só que eu não tomei um remédio, rosuvastatina, sei lá, essas coisas, statina aí, eu não tomei nada do que ela mandou, nem para baixar. E detalhe, esse emagrecimento e esses exames foram sem exercício físico. Porque na minha pesquisa admitida, eu descobri que para você emagrecer, 80% alimentação e 20% exercício físico. O que eu acho ótimo, já que eu odeio fazer exercício físico. Então eu adoro esse dado. Adoro esse dado. Adoro. Usa a favor sempre. Porque eu prefiro comer menos e também me mexer menos do que... Já pensou se fosse o contrário? E eu fui, então, muito orgulhosa de mim para essa médica. Poxa, uma endócrino. Me botou no... Claro, quando ela me viu, ela já percebeu ali que 18 quilos, é claro que deu uma bela, em 2 meses, contadinhos. Então, assim, ela me botou na balança, ela foi anotando, ela foi batendo, e ela não conseguiu nem me parabenizar. Ela perguntou o que eu fiz, eu falei, é verdade, não menti. Falei, eu dei uma pesquisada e optei pela paleolítica, que é praticamente bicho-planta, eu entendi isso, né? E low carb, porque eu entendi que brócolis tem carboidrato. Só que um carboidrato, tudo praticamente tem carboidrato, só que um carboidrato diferente do trigo, né? E eu não recebi um parabéns, eu me senti uma criança, fiquei tipo uma criança muito... Que tava esperando o doce de... Eu queria um pirulito, eu queria um pirulito de conquista. Exatamente, eu queria um pirulito, que na verdade eu não ia chupar, porque eu tava, né? Mas não recebi o pirulito, e sério, levei um esporro, levei uma bronca de que eu deveria ter seguido, que eu não poderia ter feito o que eu fiz, que eu deveria ter tomado os remédios que ela... Como quem diz assim, eu também entendo o lado dela, tipo, veio me pedir ajuda, eu passei o tratamento, você não cumpriu o que o que eu passei, então meio que, talvez na cabeça dela, por que me procurou, não sei, na cabeça dela, mas não foi capaz de também tentar entender a minha ideia de tentar ser saudável, procurando outros recursos, outro tipo de dieta. E isso há 6, 7 anos atrás, então nem estava, já estava em alta, mas eu não sei se agora ainda está, né? E eu consegui manter, eu nunca mais voltei aquele peso, tá? Consegui manter. Não fui para insulina, nunca, porque ela, como ela disse, né? Eu tomo metformina até hoje, porque, claro, né? Sou diabética. Só que é muito difícil, assim, ficar sem o trigo. Eu fiquei durante 5 meses a fio sem trigo, que isso foram só esses 2 meses. Eu mantive mais 3. Só que, assim, a minha vida social começou a ficar chata. Eu comecei a ser aquela pessoa chata, tipo o vegano, que comecei a levar marmita nos encontros. A marmita, porque era o dia da pizza. Pô, não vou comer pizza, tem trigo? Aí comecei a ser a chata que leva marmita. Aí eu conversei com meu marido e falei, não, vou voltar aos poucos, sem aquilo que eu fazia antes, que daí era uma coisa muito exagerada, que me levou a ter tudo aquilo que eu te contei, a esteatose, Na verdade, tu deu um choque de realidade pro teu corpo, né? Isso. Ele falou, opa, peraí, tá acontecendo alguma coisa. E daí eu entendi que, lendo e pesquisando muito, porque eu sou muito estudiosa quando eu sou focada num assunto, eu entendi que dos macronutrientes, né, a proteína, o carboidrato e a gordura, eu entendi lá com um médico explicando, vários, não sabia quem foi, que eu podia transformar, que a gente parece que só tira energia do carboidrato. E quando ele falou que a gente podia também ter energia com a gordura, eu pensei, Então, claro, e eu ouvi ele dizendo que na primeira semana eu ia ter E eu tive, não uma semana, mas nos primeiros 3 dias, assim, né, sem trigo. E daí também li muito sobre esses americanos falando do como o trigo é viciante, como cocaína, como... Eles equiparam a farinha de trigo branca com a cocaína. Eu fiquei horrorizada lendo aquilo. E realmente eu fiquei meio assim nos 3 primeiros dias. Mas assim, Alessandra, juro pra você, foram 5 meses de uma disposição, de uma energia surreal, sem botar o trigo, que obviamente virava açúcar, e no meu caso diabética, era muito pior, né, quando eu consumia. Mas o tempo foi passando, eu nunca mais engordei aqueles 18 quilos que eu perdi, e eu pensei, não, tá tudo chata, né, meus amigos começaram a tirar sarro, se meu churrasco ia ser de melancia, eles não entendiam que a carne não era um problema, entendeu? Então eu não tirava mais a gordura a gordura da picanha, porque esses médicos indicavam que eu comesse. Quanto mais gordura, quanto mais queijo amarelo. E o meu colesterol foi de 600 para 87, tá lá aprovado. Eu não recebi um pirulito da médica, nada. Então, eu fico pensando, o que aconteceu? Você consegue me explicar de uma maneira simples como é que eu consegui, não só o emagrecimento, eu consigo entender, porque eu tirei o trigo, ok? Mas essa mudança do sangue lá, daquela, porque era bastante, tá? É um calhamaço assim de exame. Tudo melhorou, tudo ficou perfeito. Como é que pode?
Manda não faça esse cara, uma profissional. Devo dizer ótimo, isso? Ótimo. Mas eu tenho que falar isso mesmo, eu não concordando, eu tenho que falar isso pro público? Tá bom. O produtor mandou, eu vou fazer. Não façam esse tipo de dieta em casa que pode ser perigoso sem a orientação de um profissional. O que aconteceu, então, para os meus exames ficarem tão maravilhosos, Alessandra? O que eu acabei de falar. Na verdade, a gente precisa entender como um todo como estava de fato os seus exames, né? Não, tava uma merda. Não posso passar por cima da conduta do médico, porque eu não sei o que, eu tô né? te contando por cima. É claro que eu não vou saber. Eu vê que alguns números ali eu gravei, tá? 600 de colesterol, você não esquece, fala. Triglicerídeo, se bobear mais. Era uma loucura, triglicerídeo, era uma loucura. Mas, na verdade, o que eu vejo que aconteceu foi que tu buscou um equilíbrio na tua alimentação. Então, tu ter te restringido o uso por ter já diabetes, né? Ter restringido o uso da farinha branca, ter aumentado o teu consumo de proteína, feito um low carb, no caso, né? Te ajudou muito nessa perda de peso e, consequentemente, a perda de peso vai ocasionar redução dos teus exames, do teu colesterol, do teu triglicerídeo. Mas o que eu não entendo é que como é que eu comendo tudo aquilo de gordura animal que você acabou de dizer, que aumenta o colesterol, baixou meu colesterol. É essa parte que eu não consigo entender. Será que foi só comigo ou qualquer pessoa que tentava? Entendeu? Porque... Olha, Camila, de fato, difícil, né? De fato, não sei te dizer, porque eu nunca tive essa experiência palpável para mim, né? Não façam em casa. Para mim, de fato, entender isso, como aconteceu ou não. Mas o que eu vejo... Mas eu juro que eu não tô mentindo, tá? Meu marido é testemunha de todo esse processo. Não, eu tô falando isso. O que eu vejo é que aconteceu uma mudança de hábitos na tua vida. Brusca, sim. Brusca, exatamente. Não, Então não foi porque o aumento do consumo, não aumentou só o consumo ali da gordura animal e tudo mais. Aumentou o consumo de proteína, de ovo, de verduras, e legumes eu sempre comi muito, desde sempre. Então não tem como a gente dizer especificamente que tô comendo mais lá fonte de gordura animal, foi o que de fato reduziu ou não. Entendeu? É um risco a gente aumentar uma dieta, fazer isso por conta, justamente como você falou. É um risco a gente deixar um paciente, uma pessoa, por conta, tomar esse tipo de atitude, porque, como tu falou, tu tinha consciência da tua diabetes, mas se a pessoa não tivesse, né? Fazer uma coisa dessa. Então precisa... Não seria bom para uma pessoa diabética uma dieta como essa, sem o trigo? Não, eu digo de outros fatores, entendeu? Se tivesse outros fatores, né? A pessoa fazer sozinha. Tu estudou, mas buscou conhecimento sobre isso. Muito mesmo, assim, muito. Eu li muito, porque, como eu disse, eu sou bem estudiosa para entender quando eu quero entender alguma coisa. E aqueles médicos, tanto vendo vídeo quanto os livros que eu li, eu pensei, eu vou tentar, tipo, né? E daí, como eu disse, para resumir, eu fiquei 5 meses nessa vibe. Mas daí, como eu disse, começou a ficar chato, porque, enfim, detalhe. E outra coisa, eu consegui esses 5 meses com 2 crianças pequenas em casa, porque só eu tava nessa dieta, meu marido e meus filhos não, com crianças pequenas. Então eu ia no mercado, eu comprava um monte de coisa que eu gostaria de comer, mas eu não comia, porque eu sou muito disciplinada. Eu sou rebelde, mas eu sou muito... resultado da disciplina. Eu sou rebelde, mas eu sou muito disciplinada. Então eu fazia bolo no final de semana para eles. Eles não ficaram sem crianças pequenas, 2 filhos pequenos. Então, o armário era abarrotado de salgadinho, de bolacha, enfim, iogurte, porcarias em geral, que eu também estava habituada a comer antes, mas eu não comi. Aí, depois de 5 meses, junto a essa coisa de ficar chato socialmente, e eu lembro especificamente de um dia que eu fui no mercado comprar fralda para minha filha, que nessa época ela ainda usava fralda, ela devia ter uns quase 2 anos. Você vê, então, como eu tinha um filho de 7, uma de 2, come porcaria pra caramba, come até hoje. E eu fui no mercado só comprar fralda. E naquele dia, eu fui dominada por um espírito maligno da Nestlé. Beijo, Nestlé, se quiser patrocinar a gente. Um espírito maligno, não sei o que aconteceu. Eu comprei uma barra de chocolate junto com a fralda. Cheguei em casa, devorei aquela barra. Ali acabou a minha dieta, 5 meses depois. Eu pensei, meu Deus, eu não vou durar isso pro resto da vida. E de fato não consegui. Hoje eu como bolo, hoje eu como chocolate, hoje eu como macarrão. Só que eu nunca mais voltei a comer da maneira como era antes disso. E a minha diabetes, fiz exame agora recentemente, recebi um parabéns, ela está absolutamente controlada. Não recebeu um parabéns. Mas
Pelo menos eu recebi um parabéns. Camila, você está de parabéns, porque eu fiz exames de sangue e tudo, e minha diabetes está muito bem, obrigada. Com a metformina, não precisei da insulina, mas eu precisava contar isso para uma nutricionista. E também para você ir para casa e ficar pensando o que aconteceu com a Camila, entendeu? Como é que ela... Não, mas isso pode acontecer dessa dieta que tu fez, entendeu? E como tu falou, o exemplo do chocolate que tu deu é muito bom, porque isso acontece muito em dietas... Não era eu naquele mercado. Não, mas... Eu fui dominada por um espírito maligno. Mas são muitos fatores, assim, Camila. Por que eu não defendo essas dietas da moda, não comer pão, low carb e tudo mais? A pessoa uma hora vai cair. Uma restrição muito exagerada pode levar a pessoa a uma compulsão alimentar. Como tu falou, você deu uma resposta. Como você falou, você é uma pessoa disciplinada, tu teve o controle durante 5 meses. E depois eu relaxei, só que também mais ainda. Mas tu manteve. Como tu falou, até hoje tu ainda cultiva esses hábitos que tu adquiriu lá, que foi muito bom, entendeu? Mas se fosse outra pessoa, talvez poderia não acontecer. Poderia ocasionar uma compulsão por doce. Uma bulimia, uma anorexia. Não fala isso, ó, gente. É perigoso então, muito mesmo importante, que eu fiz. Então foi perigoso. Não fazer esse tipo de coisa sozinha, exatamente. Precisa de uma orientação, né? Para pro profissional e o paciente, para ele ser acompanhado de perto, né? Certo. Então, a gente não indica, assim, vou te dizer, não indico iniciar uma abordagem de uma pessoa que está com colesterol alto, iniciar fazendo uma restrição tão drástica. A gente vai fazendo aos poucos, entendeu? Vai reduzindo, vendo o que come, faz o recordatório alimentar da pessoa para ver o que a gente pode melhorar ou não. Acho bom que funcione essa estratégia para você. Vou pesquisar com certeza mais para poder entender, mas acredito que foi uma fisiologia do teu corpo e esse boom de mudança de hábitos que aconteceu ali, de tu aumentar a proteína, principalmente, né, porque o proveniente... Mas pensa que eu comia muita verdura e legume, tá? Muito mesmo, assim, muito mesmo. Junto com ovo e com a carne. Porque é paleolítica mesmo, né? Porque eu entendi que era bicho e planta. Então, o que era bicho e planta eu tava comendo, né? Então... E como eu te disse, né, não só a questão dos exames, que eram inegáveis. A disposição no geral. Nossa, foi a época, eu nunca mais me senti tão bem como naquela época. Hoje eu me sinto tão bem quanto naqueles 5 meses. Durou pouco, porque não consegui manter isso tão radicalmente, porque a vida é tão boa, a gente tem brigadeiro. Trigo é tão gostoso. O trigo é tão gostoso, não vamos negar, o bolo. Eu não queria ficar presa nisso, mas foi uma tomada de consciência de que não, eu vou voltar aos poucos e venho mantendo isso há 7 anos. Uma tomada de consciência, isso é muito importante. Uma tomada de consciência, Como eu falei da questão de compulsão, de restrição ali, quando a pessoa inicia qualquer tipo de mudança de hábito, ela começar a ter essa tomada de consciência pelas escolhas alimentares que ela vai fazer é muito importante. Mas eu acho muito interessante você... Deixa eu repetir para ver se eu estou falando direito. Isso que você falou é muito interessante. A pessoa chega lá e você, um paciente teu chega lá com... vamos dizer, né, acima do peso, com vários problemas de saúde, no sentido, exames de sangue ruim e tal, né, então ruins quanto os meus, mas tá ruim, e você acha, então, muito ruim você chegar para esse paciente e cortar muito rápido, ó, isso aqui você não come mais por conta disso, porque você acha que essa pessoa pode depois, esse proibir pode ser muito perigoso até psicologicamente para essa pessoa. Claro, se for uma pessoa que já tem uma consciência, já... Não, vamos falar de uma pessoa que não tem a consciência. Com certeza, não. Isso a gente você acha não restringe. Não restringe porque pode ser realmente perigoso. Pode, com certeza. Pode gerar outro tipo de doença, como eu falei, outro tipo de compulsão. Então, porque, né, aquela pessoa... Essa é a minha conduta, né? Não posso falar por outros profissionais. Eu quero saber talvez tenham outros, ou tiveram experiências com outros pacientes que, né, um exemplo do teu que foi benéfico e tudo mais, mas com os meus pacientes eu não faço essa restrição assim, tipo, de cara assim, entendeu? Não, mas assim, Alessandra, para deixar também claro para o público, né, de tudo que eu pesquisei na época da minha dieta. Quanto tempo? 6, 7 anos. Da época e que coisas que eu ainda continuo pesquisando hoje em dia, não tanto, porque eu não estou fazendo nenhuma dieta específica, né, dá para dizer que eu estou comendo de tudo, só que moderadamente, mas então hoje eu não pesquiso mais tanto, mas eu percebo que seja, enfim, o YouTube, querendo ou não, se aprende muita coisa no YouTube boa, né, assim, quando você está seguindo profissionais sérios, mas eu percebo que você faz parte da maioria, você está do lado da maioria dos nutricionistas, a maioria tem, de tudo que eu vejo e ouço,
e vejo entrevistas e leio, a maioria está do teu lado. Você está do lado da maioria. Que é essa galera que eu peguei há 6, 7 anos atrás, eles são a minoria. E essa galera que é a maioria não concorda. Enfim, como é uma estratégia ali de... Eu esqueci a palavra certa que eu queria quando os médicos usam. É uma abordagem diferente. Exatamente. É uma abordagem diferente. É a mesma questão que a gente falou do jejum intermitente, do low carb. Depende muito do paciente, Camila. Você precisa conhecer muito a rotina, como ele é, quais são os comportamentos dele, para tu ver a abordagem que tu vai ter com ele. Entendi. Mas eu vejo que a maioria é nessa tua pegada. De tudo que eu pesquiso, que eu não pesquiso mais tanto, mas eu digo, as pessoas que às vezes querendo ou não caem no meu colo ali, né, de notícia, eu vejo que a maioria é assim, não vamos proibir nada, vamos reeducar e diminuir porções e quantidades, e essa galera mais xiita, que foi essa galera que eu segui, é mais xiita, o nome já diz, né? É mais xiita tinha uma época mesmo. Que essa paleolítica estava no ápice. Assim. Eu acho que não me lembro se era nessa época, enfim. Era paleolítica e a cetogênica, né? Isso mesmo. A cetogênica era brabona, né? A cetogênica eu não consegui. Mas eu não me lembro o que eu tinha que fazer para chegar na cetogênica, mas eu acho que tinha que tirar mais alguma coisa, eu já tava. E que legal que tu foi pesquisar, foi atrás. Mas eu fui. Você diz quando eu voltei da médica. Sim. É porque aquela caralhada de remédio... Porque tu podia pegar a medicação que ela deu, tá bom, tá tudo certo, e vamos esperar o resultado da medicação, né? Sim. Não. Provavelmente, dali 2 meses, os exames teriam melhorado, eu acredito. Sim. Né? Mas continuaria com os mesmos hábitos, não. Mas não tanto quanto foi, sabe? Com certeza, teria melhorado algumas coisas ali. Mas eu acredito que a diabetes não teria melhorado. O colesterol provavelmente teria baixado, porque ela me passou remédio para colesterol e para triglicerídeo, né? Então, muita coisa teria melhorado, né? Eu teria perdido um tanto de peso, eu não acredito que 18, mas talvez eu tivesse perdido ali em 2 meses. 18 quilos em 2 meses, era surreal, assim, surreal mesmo. Alessandra, você quer falar mais alguma coisa... de assuntos polêmicos? De assuntos polêmicos, dicas que você dá. Não, é justamente o que tu falou, assim. Eu acho que eu tô do lado da maioria, porque é o que eu considero, além de ser saudável, sustentável, entendeu? Não tem como a gente sustentar uma dieta como essa, por exemplo, que eu tava fazendo por muito tempo. São poucas pessoas que tornam isso um estilo de vida para sempre, entendeu? Precisa abordar outros cuidados nesse caso. É bem difícil mesmo. Tanto que eu só consegui 5 meses. Como a questão do vegetarianismo e tudo mais. E eu acho que é muito cultural, assim, do nosso país, esse uso de açúcar refinado, de farinha e tudo mais. Aqui na nossa região, principalmente, né? Cuca, bolo. Aliás, amo, adoro. Eu também, adoro. E não tem como tu restringir para sempre esse tipo de coisa, né? Então, ele precisa cuidar muito aí. É que nem, por exemplo, eu sou carnívora, adoro carne. Eu fico nessa, assim, sabe? Mas eu não me vejo virando vegana. Porque eu não sei se eu vou conseguir abrir mão. Porque é muito gostoso. E o vegano tem outros objetivos, outros incentivos ali, né? Questão animal e tudo mais. Não é só alimentação. Então, por isso que eu digo, assim, a gente precisa ter um olhar muito atento para o paciente, né? É uma coisa enxergar, exatamente, enxergar muito a rotina dele, comportamento, a forma como ele fala, como ele vai reproduzir aquela dieta, aquele plano alimentar que tu passou para ele, né? Tá sempre em contato com o paciente para entender como é que tá seguindo ou não. Então, por isso que eu prefiro não fazer parte da minoria de conhecer o paciente para ver se há uma abordagem de uma cetogênica, de um low carb, de um jejum intermitente vai funcionar para ele ou não. E daí implementar e ver se de fato está funcionando ou não. Enfim. Pesquise quando você puder, pesquise sobre isso. Acho que depois daí, se você chegar a alguma conclusão diferente... Camila... me manda um WhatsApp. Não, falando sério agora, precisa de um tempo. Você pesquisa o que você achar e quando você chegar a uma conclusão, a Camila continua com a mesma opinião, acho que isso não é legal. Só me dá um feedback para eu saber, né? Já que você, obviamente, é a especialista e não eu, né? Alessandra, muito obrigada pela sua presença, pelo nosso bate-papo, por tirar a minha e as nossas dúvidas. E o pessoal que quer fazer uma reeducação alimentar bacana, encontra onde você? Instagram, quer deixar teu arroba? Isso, qual que é? AliSCH.nutri, tá lá.
Tá? Mas a gente também vai deixar na descrição do vídeo. Isso, Repete por só de favor. novo. @alisch.nutri. Acho que é isso. Isso. E a gente pode, depois você passa pra gente, a gente pode botar um WhatsApp para contato, para quem quiser marcar uma consulta com você. Pode passar. Lembrando que você atende aqui em Garuva, né? Isso, atendo aqui em Garuva, Então, online gente, ó, também. online também? Uhum. Nossa, mas que facilidade, né? A pessoa quer emagrecer e não precisa se dar o trabalho de ir até o consultório? É muita moleza. Eu tenho alguns pacientes online aqui, assim, de Joinville, né? Aham. Mais conhecidos. Não, assim, mas daí né? tudo bem, né? Não Aham. tem outra cidade, querendo ou não, Isso. mas online também. Uhum. E daí a gente pode deixar o teu WhatsApp na descrição Uhum. desse vídeo. Muito obrigada Obrigada a de você. novo pela tua presença e desculpa qualquer Não, imagina. virutice Muito bom. minha que... Gente, eu sou Camila Provenzano e esse foi o GoCast. Se cuidem e até a próxima.